Oi, pessoal, eu sou a Fabi Santina e eu queria primeiro começar agradecendo a Pompom por esse bate-papo incrível, que é o Vínculo Dourado, que vai ser um bate-papo onde a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a amamentação. Vamos conversar, trocar experiências e hoje eu tenho com a gente aqui a Paula, que é influenciadora digital e mãe do Benjamin, de 2 aninhos, e especialista também, a consultora de amamentação, Jéssica, que também é mãe, né, Jéssica? Sim. Bem-vindas, meninas! Bom, queria começar perguntando para Paula, na amamentação para você, qual foi a sua maior dificuldade? Ou está sendo, né? Porque você ainda está amamentando. Eu ainda amamento, né? O Benjamin completou 2 anos e a maior dificuldade está sendo agora, né? No início de um desmame respeitoso. Mas estamos num processo, começando devagarzinho, entendendo o tempo dele, como ele ainda demonstra, né, sinais que não está muito preparado. Estou indo bem devagar, com diálogo, conversa. A gente chega lá, não sei quando, mas chega. O começo para você foi mais tranquilo? Foi tranquilo, fluiu bem, tive ducto entupido, com muita dor, mas lá na maternidade também as técnicas e as enfermeiras, elas me ajudaram muito no começo. Isso também acho que teve um papel fundamental para que fluísse bem ao longo desses 2 anos aí. Sim, com certeza. E Jéssica, você, além de consultora de amamentação, amamentou o seu filho também. Amamentei também. Era consultora de amamentação quando você teve o seu filho? Eu ainda não era consultora de amamentação, eu era só entusiasta do assunto. Quando ele nasceu, meu filho Theo, ele tem 4 anos. Então, quando ele nasceu em 2018, eu enfrentei algumas dificuldades na amamentação. O meu caso, ele é um caso até importante de ser falado, a gente pode falar disso mais para frente, porque eu tenho uma mamoplastia, eu tenho uma redução mamária. E aí, existem os números que a literatura trazem sobre amamentação, mamoplastia, mas o que é popular, o que a gente ouve dizer por aí, é que quem possui redução mamária não vai conseguir amamentar, vai ter pouquíssimas chances de amamentar. E aí pula, né, a minha história, eu amamentei até os 2 anos. Então, o que a Paula falou, que ela não teve dificuldades na amamentação, são vários detalhes assim que eu consigo puxar enquanto consultora, porque a partezinha que nasceu bem, ele não nasceu com nenhuma dificuldade que pudesse, né, ali para traçar uma investigação, para ele conseguir amamentar. Mas ela também trouxe algo muito legal, porque ela tem a equipe de enfermagem como algo positivo na história dela. E quando a gente olha para números de aleitamento, a gente vê muito a falta de assistência, impedindo de que as famílias consigam superar as dificuldades e caminhar nas histórias de amamentação. Então, a Paula teve 2 pontos positivos. O bebezinho dela nasceu pronto para mamar e ela teve uma boa assistência. Não, legal que você falou isso da ajuda na maternidade, porque eu fiz curso de amamentação e eu tive consultora depois, mas na maternidade que foi os meus dias mais difíceis na amamentação. Então, os primeiros dias para mim ali na descida do leite, a pojadura, tudo, foi quando o bicho pegou para mim, sabe? E eu tive muito suporte das técnicas de enfermagem durante todo esse processo, de me ajudar a fazer a pega correta. Então, eu acho que se eu não tivesse tido esse suporte na maternidade, eu talvez não teria continuado, porque foram dias bem puxados, assim, bem complicados. E Paula, que dica que você daria, ou Paula e Jéssica, né? Que dica que vocês dariam para as mães de primeira viagem, as gravidinhas aí que já vão começar a amamentar? Que te ajudou na amamentação? Uma dica que para você foi essencial. Eu acho que foi confiar no meu corpo, ouvir o meu corpo, ouvir aquele lugarzinho interno, o sexto sentido, ou como as pessoas quiserem chamar, né? Porque muitas vezes a gente é muito questionada, muito invadida, invalidada mesmo, né? Ah, será que tá saindo leite? Será que seu leite é suficiente? Será que ele é forte? Nos primeiros lembro de ouvir perguntas como essa e eu ficava assim, gente, tipo,
eu tô amamentando aqui, como que alguém pergunta isso? E às vezes a gente já tá ali num processo, né, do puerpério que é de muita fragilidade emocional, os nossos hormônios estão naquele turbilhão. E aí, se a gente se deixa levar, eu acho que acaba se afastando e diminuindo mesmo a entrega ali para a amamentação, se colocando em questão, e isso acaba prejudicando, porque a gente sabe que o emocional ele está ligado ali, né, no processo de amamentação. É isso mesmo, Paula, concordo muito. Para mim, o que me ajudou, assim, foi ter dado uma estudada, porque eu não tinha ninguém próximo que tinha tido filho, ninguém, nunca tinha tido nenhum tipo de contato com a maternidade, assim. Então, ter estudado um pouco sobre a amamentação, para quando chegassem esses palpites, eu falar, não, eu sei que isso aí tá errado, não, para não me influenciar, porque para não falar assim, não, realmente, será que não tá mamando bem porque tá acordando muito à noite? Será que... Então, eu acho que saber um pouco do básico ali me ajudou a ficar tranquila durante todo esse processo. Quem é mãe, eu acho que a principal preparação é saber quais mudanças o seu corpo vai passar. Então, a primeira fase do leite, a segunda fase do leite. A primeira fase do leite deixa muito as mulheres inseguras, porque a sensação é que não está tendo leite. Quando a gente entende que é o colostro, que sai em gotinhas, que o bebê tem uma capacidade gástrica pequenininha também, então tudo isso vai deixando a gente mais calmo, mais tranquilo. A preparação, ela não é só para a amamentação, mas é para o puerpério de forma geral, né? O puerpério envolve muitas transformações e a amamentação é um desses pratinhos. Então, quando a gente se sente um pouco mais preparada para lidar com essa fase que está por vir, caso ela venha com dificuldades, a gente já vai saber como agir, quem procurar, do que se trata. Então, não fica naquele escuro, né, de eu não faço ideia do que está acontecendo. Quando a gente estuda isso antes, já dá para ter uma noção. Eu acho que está acontecendo isso. Eu vou chamar um profissional para me auxiliar. Então, eu falo que estudar na gestação não é para prevenir, às vezes até previne, mas é para estar preparada para caso surja alguma dificuldade, já saber o que fazer, não deixar prolongar, né? Não deixar muito tempo. As pessoas têm muito um olhar sobre a maternidade como algo instintivo, a amamentação também, e na verdade pode até ser que tenha um lado que é instintivo, da gente se ouvir e tudo mais, mas tem um lado que é da gente se preparar também, da gente estudar, da gente adquirir muito conhecimento para você estar preparada e dar o peso certo para as coisas, porque maternidade já é muito pesado, né? A gente já tem tanta coisa para lidar. Se você tiver conhecimento, as coisas ficam um pouco mais leves, porque aí é isso, você sabe o que fazer para dar conta daquilo, né? Ou buscar, qual profissional buscar, se tá demais ou se tá de menos, né? Aí a gente acaba dando o peso certo para cada situação. A Jéssica, você começou a falar da questão da mamoplastia, eu acho legal, uma pergunta legal, assim. Existem fatores como mamoplastia, silicone, bico invertido, existem fatores que dificultam ou impossibilitam a amamentação? A questão da mamoplastia, existem números na literatura, então a gente se baseia nesses números para falar, no caso, se for uma gestante. Olha, você pode ter esse tipo de impacto. Então, a questão da mamoplastia é porque, como mexe na fábrica, pode ser que impacte na produção. Mas eu acho que a gente também, eu acho que o assunto da mamoplastia dá para trazer tantas nuances, porque o que é uma amamentação, né? Então, uma amamentação mista ali no início, se for necessário, é amamentação também. Então, se essa mulher está produzindo 10, 1000 gotas, isso já é importante, porque a gente vai fazer um trabalho para tentar aumentar essa produção. Existem protocolos, existem técnicas com acompanhamento. Talvez é isso que falte. E aí, por conta da mamoplastia, existem essas dúvidas com relação a outras cirurgias mamárias, então, como o caso de silicone. Geralmente, o silicone não tem impacto na lactação, porque não mexe nessa fábrica. A gente só vai ver talvez um impacto quando a cirurgia, né, o procedimento aconteceu ali na periareolar. Então, eu vou pegar aqui uma mama. Então, quando a incisão foi aqui na areola, que aí precisou remover para inserir, mas é uma técnica muito antiga, então a gente não vê mais isso hoje em dia. Então, geralmente, silicone não traz impacto para a lactação, para a amamentação. Não tive impacto na amamentação por conta do silicone.
E além dessa questão da mamoplastia, tudo, tem a questão do bico, né? Que fala, ai, tem o bico invertido, não vai conseguir amamentar, vai ter dificuldade de amamentar. Como que funciona nessa questão? A amamentação em inglês, o termo amamentação em inglês é breastfeeding. Breastfeed significa que o bebê vai pegar no peito. Mamilo em inglês significa nipple. Se a amamentação fosse sobre mamilo, o nome não seria breastfeeding, seria nipple feeding. Então, a amamentação, que em inglês é breastfeeding, a gente está preocupado com que o bebê pegue o peito. Então, essa parte mais escura aqui, chamada areola, a gente está mais preocupado que o bebê consiga abocanhar essa parte aqui da areola. Tem mulheres que têm uma areola maior, outras menor, então eu nem vou falar aqui sobre abocanhar toda a areola, porque não precisa ser toda a areola. É a maior parte possível para aquele bebezinho com aquele tamanho de boca. Então, o mamilo, ele só vai ter um impacto quando o mamilo ele é tão invertido que ele está realmente impactando que o bebê consiga abocanhar a areola. Então, essa areola está ficando pouco elástica porque o mamilo ele é muito invertido. Mais uma vez, assim como o exemplo da cirurgia mamária, não é possível prever nada na gestação. A maioria das mulheres que tem mamilo invertido, na verdade, se trata de um mamilo falso invertido, ou seja, um mamilo que ele sai na boca do bebê. Então, isso a gente também só vai conseguir saber depois de colocar o bebê para mamar, traçar técnicas, estratégias. Então, quando a gestante vem falar comigo, eu estou preocupada com relação ao meu mamilo, ao formato do meu mamilo, é esse tipo de acolhimento que eu faço. Então, eu posso dar uma olhada no mamilo, faço perguntas para a gente entender como esse mamilo reage a estímulos, mas a resposta mesmo é só depois que o bebê nascer e ainda assim não é um impeditivo. Existem técnicas para lidar com mamilos invertidos reais, que são raros, existem, mas já existem técnicas voltadas para isso. E, gente, uma coisa que eu não sei, minhas amigas que ainda não têm filho me perguntam muito, e o pessoal mandou na caixinha de perguntas também, que eu acho que é uma pergunta um pouco difícil da gente conseguir responder, que é como que explica a sensação, qual é a sensação de amamentar? Sensação de sentimento, eu acho que eu me sentia muito poderosa em poder... porque, nossa, eu estou produzindo alimento para o meu filho através do meu próprio corpo, então eu tinha muito essa sensação de poder, principalmente no início. E depois, né, que essa sensação de poder eu já estava mais acostumada com o fato de poder amamentar, eu acho que eu sentia... Nossa, eu não sei explicar. É estranho, né? Poder explicar o que a gente sente quando está amamentando. Mas eu é também... um relacionamento único, parece que é único, né? Ele vem pro peito, ele mama, e tem essa troca, esse abraço. Eu falo para minhas amigas, assim, eu fico pensando, isso que você falou de ser poderosa, para mim, assim, meu Deus, como o corpo pode ser tão perfeito, como a natureza pode ser tão perfeita de produzir o leite que aquele serzinho precisa para se alimentar, para crescer, para... Muito louco, e ao mesmo tempo de ficar junto e ter essa sensação de tá chorando, vem cá que eu acalmo, coloca, vem cá. Então, é muito doida. Mas acho que essa sensação mesmo de poderosa, ela vai provavelmente, né, como a gente ainda tá aqui nesse, eu e a Fabi, a gente ainda tá fluindo nessa amamentação, eu acho que ela vai do início ao fim, porque no começo é isso, assim, caramba, como, né, como que eu consigo produzir exatamente o que meu filho precisa, e depois ela vai mudando para isso, nossa, então o meu peito, enquanto ele tá aqui, ele se acalma, ele é uma forma de acalentar o colo que acolhe, ele também é um pouco de um remedinho ali para dor que estiver sentindo. Total, é analgésico. É analgésico. Então, assim, gente, é poder puro do início ao fim. E é uma sensação realmente de prazer também, exatamente por isso. Por a gente se sentir tão poderosa, não tem como fugir do prazer. É claro que é um prazer diferente, mas é uma sensação prazerosa de você saber que nossa, eu sou suficiente para poder produzir isso, né? Algo que é tão grandioso. Eu queria perguntar para a Jéssica quais são os outros benefícios da amamentação para a mãe.
Olha que ótima pergunta, porque a gente fala muito dos benefícios para o bebê, mas tem benefícios também para a mãe. E olha isso, vocês trouxeram, a gente trouxe vários fatores que a gente sente externamente, né? Então, pelo fato de amamentar, sinto poderosa, eu sinto que eu estou produzindo o alimento que o meu bebê precisa, e isso internamente também condiz. Então, todo esse alimento que a gente produz para poder nutrir o nosso bebê também nos protege. Então, por exemplo, já está mais do que comprovado que diminui o risco da mulher ter câncer de mama no futuro, amamentar. Então, isso por si só já é muito incrível. Então, além de produzir esse leite, esse alimento completo, poder viver esse momento único com o seu bebê, você ainda está diminuindo a chance e o risco de desenvolver câncer de mama no futuro. Então, a amamentação é benéfico não só para o bebê que está recebendo o leite, o bebê e a criança que está recebendo esse alimento, mas para quem amamenta, para quem está se doando aqui esse alimento também é muito benéfico, faz muito bem para a saúde. E agora eu queria fazer um momento mitos e verdades, porque assim, né, a gente sabe que a amamentação, a maternidade de modo geral, ela envolve muitos palpites, muitos mitos, muitos comentários, muita coisa, a gente às vezes até se perde com tanta informação que tem por aí. Várias coisinhas que as pessoas falaram sobre coisas que ajudam a cicatrizar. Por exemplo, casca de banana ou mamão para ajudar a cicatrizar e aliviar a dor no mamilo. Mito ou verdade? Mito. E ficar com o seio no sol para ajudar a cicatrizar. Mito, mas de todas essas opções é o que menos vai fazer mal, né? O risco do sol é te queimar, mas ele não vai nem preparar o seio para amamentação, mas também não vai atrapalhar, então tá tudo bem. Uhum. E esfregar a toalha ou bucha no peito para preparar a mama para não sentir dor na amamentação. Apesar de ser muito comum esse palpite, é mito e pode prejudicar, inclusive, não só não ajuda, como pode atrapalhar, porque tira a lubrificação natural que o mamilo já está tendo e se preparando desde a gestação. E o leite materno é o melhor cicatrizante para a mama. Verdade. Isso é verdade. Temos uma verdade aqui no meio de tudo isso. Fazer compressa quente ou deixar a água quente do chuveiro cair na mama para ajudar a desempedrar, quando a mama já está empedrada. Não é mito, mas não recomendo. A água quente estimula mais a produção, então pode ser que dê um conforto imediato, mas logo volte tudo como estava, ou até pior, porque a água quente ajuda a estimular a produção. Então, não sugiro. Ai, gente, é isso. Acabaram as perguntas, acabaram. Lógico que existem muitos mais mitos e verdades para a gente fazer, mas acabamos por aqui. E assim, a gente está falando da amamentação, lógico que tem milhares de benefícios, tanto para a mãe quanto do bebê, mas assim, sem romantizar. A gente sabe que existem as dificuldades, tanto no início quanto mais para frente, né, Paula? Agora com o início do seu desmame. Então, existem diversas dificuldades, existem as pessoas que não conseguem seguir com a amamentação, existe também a volta ao trabalho, que é outra questão para você se preparar ali nessa questão da amamentação, ficando à distância do bebê, fazendo a ordenha e tudo. Então, tem várias questões aí sobre a amamentação. Eu acho que esse bate-papo foi super importante para a gente falar um pouco das nossas experiências, tirar muitas dúvidas também para quem está passando ou vai passar por essa fase que a gente já passou, ajudar as gravidinhas, as mamães, futuras mamães, as mamães que estão no puerpério, que também não é uma fase fácil aí, junto com o início da amamentação, tudo junto. E eu queria agradecer mais uma vez a Pompom pelo convite por proporcionar esse bate-papo, né? O Vínculo Dourado. E agradecer a vocês também, Jéssica e Paula, por essa conversa. Obrigada, eu fiquei muito feliz da gente
abrir as portas para falar mais sobre a amamentação, que esse seja o ponto inicial e a gente deixe de lado os tabus, os receios e as pessoas se sintam com as portas abertas mesmo, né, para falar sobre isso, porque não é fácil, como você falou, Fabi, o puerpério, início da amamentação, a gente dificilmente vê a luz no fim do túnel, né? Mas ela existe, confiem, porque as coisas vão tomando o seu lugar, vão ocupando outros lugares e se acalmando. Essa fase inicial é mais difícil, mas depois tudo se ajeita, apesar das dificuldades que também existem no caminho, né? Mas que esse seja o início de uma longa conversa, importante conversa. Sim. Agradeço também, muito obrigada, Pompom, pelo convite e poder falar com duas mães que estão vivendo fases diferentes e que têm uma exposição na internet, ou seja, dividem a vida real como ela é, como está acontecendo, poder entender mais as histórias individuais de vocês de amamentação e trocar foi muito enriquecedor, foi muito bom mesmo esse bate-papo, espero ter conseguido responder as dúvidas, aquilo que eu não consegui responder, pode me mandar, porque eu fico sempre à disposição mesmo. Gente, obrigada, Pompom, mais uma vez, e um beijo a todos. Beijo. Obrigada. Obrigada.